Se você já foi traída e principalmente dentro da sua casa, esse vídeo é para você. Meu nome é Débora e aqui eu conto a minha história. E agora estou contando a fase do meu quarto relacionamento, onde eu fui traída dentro da minha própria casa. Bem, eu fui trabalhar normal, um sábado, trabalhava até às 13 horas. E no meio do turno ali eu senti um desconforto, sinceramente, até hoje eu não sei o que foi um desconforto, tá, gente? E nesse desconforto eu acabei sentindo uma dor de cabeça, uma sensação meio estranha e eu acabei indo pra casa. Nesse indo pra casa eu não avisei a esse, né? Como é que eu posso dizer? Esse abençoado, né? Que me traiu dentro da minha própria casa, que eu estava indo pra casa. Eu simplesmente fui pra casa. E a casa, ela tinha duas entradas, né? A parte da frente e a parte do fundo. Eu fui pela parte do fundo. Só que eu sempre chego muito em silêncio. Sempre muito em silêncio. Eu abri a porta em silêncio e eu pensei, eu acho que ele não tá em casa. Gente, eu abri a porta e... Sabe que alguma coisa na sua cabeça vem assim, vá pro quarto? Geralmente, eu não faço isso. Eu chego da rua... Eu tiro a roupa, vou tomar banho, não vou pro quarto, tá? Eu não circulo pela casa com a roupa que eu cheguei da rua. Enfim, eu vou logo tomar um banho. E nesse dia eu fui pro quarto. Chegando no quarto, quem estava lá? Meu ex-marido. Como é que eu posso dizer? Literalmente entranhado em outro homem. Esse homem que ele me apresentou como primo. Então, eu já conhecia assim esse homem que ele estava lá entranhado, mas como primo dele. E essa pessoa participava dos eventos que a gente fazia em casa, jantar, essas coisas, ele sempre estava. Mas ele me apresentou como primo. Bem, eu não posso explicar tudo que eu fiz na hora aqui, né? Porque por causa do algoritmo aqui. Mas me subiu uma raiva, assim, porque, gente, eu não tenho nada contra quem curte, né? Qualquer opção aí sexual pra mim não importa. A questão é que, simplesmente, se a pessoa não tava mais curtindo um relacionamento comigo, a pessoa tinha que chegar, ou não dá mais, ou sei lá o que, mas dizer que não dá mais. Mas dentro da minha casa, em cima da minha cama, foi o ápice. Então, eu simplesmente, vou falar a parte que eu posso falar aqui, tá, gente? Eu simplesmente botei o cara pra fora, peguei um cabo de vassoura, mandei o cara sair da minha casa. E aí, o que aconteceu com ele eu não posso falar, mas, né, a gente acabou ali tendo aquele... Como é que eu posso dizer? Ah, não é o que você tá pensando, ele começou a falar. Eu falei, como não é o que eu tô pensando? Eu estou vendo, né? Eu tinha acabado de ver. E aí, o que foi que eu fiz pra poder eu entender, velho? Se eu ficar aqui, vai dar ruim, né? Porque ele tá dizendo que não é o que eu tô pensando. Na verdade, eu tinha visto. Então, eu peguei e simplesmente... a gente morava em um lugar que é uma ladeira assim, e embaixo tinha um familiar meu. Eu peguei minhas roupas, mais uma vez... Ó, gente, sinceramente, hoje eu já entendo o que aconteceu comigo desde os 7 anos até agora. Mas eu simplesmente peguei a minha roupa mais uma vez e saí da minha própria casa. Porque eu entendi que se eu continuasse ali, ia rolar alguma coisa estranha e podia ser que eu não estivesse aqui, né? Não sei. Então, eu simplesmente peguei minha roupa, botei na mochila e saí. Depois disso, a gente entrou em um processo judicial da casa, né? Até porque era minha também, né? E antes disso, eu tentei conversar com ele que a gente podia chegar em um acordo sem precisar ser judicial. Mas ele escolheu por esse caminho, então foi por esse caminho que a gente foi, né? Botei advogado e falei, eu quero ferrar com ele, acabou. Eu quero ferrar com ele porque eu não merecia isso. E eu volto a dizer, eu não tenho nada contra a opção sexual de ninguém. Não importa pra mim se a pessoa curte uma coisa ou outra, não importa. Esse canal aqui eu falo para mulheres, mas homens ou qualquer outro tipo de gênero que se sente à vontade em estar aqui nesse canal, tá tudo ótimo. Mas o que eu quero dizer aqui é que naquele momento eu falei, eu não mereço isso. Velho, o cara podia fazer isso em qualquer lugar, mas o cara fez justamente aonde?
dentro de casa, em cima da minha cama. O que foi que eu entendi com isso, né? Esse aí foi o ápice do relacionamento, tá? Esse é o quarto relacionamento, foi o ápice. Eu falei, não vou mais me relacionar, não dá, porque toda vez é uma coisa extrema, sempre uma coisa extrema. O único relacionamento que eu tive tranquilo até esse exato momento aqui, eu tô contando do vídeo, né, do quarto relacionamento, foi meu primeiro. Fora isso, eu só tinha situações estranhas, sabe? E aí, eu falei assim, eu não vou mais me relacionar, não vou chegar no ponto de entrar em processo judicial, colocar advogado e a pessoa... É horrível, é uma situação desagradável, desgastante. Então, eu não falo com essa pessoa hoje, óbvio, né? Essa pessoa aí enfim, né? Não dá, não desce, não dá. Eu quero mais que ele se ferre lá na casa lá por lá. Mas o que eu entendi é que se você não tiver um psicológico bem trabalhado, se você não se cuidar mentalmente, a pessoa enlouquece. Imagina aí você, mulher, pegar o seu marido, né? Ou namorado, não sei, entranhado com outro homem. Imagina, se você vê o seu marido com outra mulher, já é uma situação difícil, imagina entranhado com outro homem no sentido de, velho, eu não curto mais e eu tô me saindo, ótimo. Mas não, ele preferiu ir pelo caminho de não me falar nada, outra coisa, ele já estava me traindo há muito tempo. Por quê? Depois que eu descobri, né, a gente tinha o mesmo grupo de amigo dele, é o mesmo grupo de amigos meus. Então eu acabei ligando para duas pessoas e falei, poxa, eu tô muito mal, descobri-se isso. Sabe o que a pessoa me disse? As duas pessoas me disseram, você é a última pessoa a saber, porque ele já faz isso há muito tempo. Então eu estava sendo traída com um primo que não era primo dele há muito tempo. Gente, o que eu quero passar para vocês hoje nesse vídeo? O que eu quero dizer é que a gente tem que se fortalecer cada vez mais, porque você não sabe o que a vida vai trazer. E cada vez mais eu fui entendendo que as coisas que aconteciam comigo era porque eu era tipo, nossa, não, fulano é gente boa, mas ele não pode ser gente boa, mas tá tudo bem. Não, quando a pessoa não é gente boa com você, corta de vez, não adianta. E eu vou ser bem sincera pra vocês, em 2 momentos do relacionamento, ele deu a entender isso sim, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu achei, não, é coisa da minha cabeça, ele não é de curtir homem. Mas 2 momentos do relacionamento, eu percebi sim que talvez tivesse a chance de ele curtir homem, sabe? Qual a intenção aqui? É ouvir a sua intuição. Se a sua intuição sinalizou alguma coisa, preste atenção. Ela nunca vai te decepcionar. A sua intuição sempre fala a verdade. Resumindo, hoje eu entendo que se a minha intuição não vai me decepcionar e ela sempre me fala a verdade, os 2 momentos que eu tive, que eu sinalizou que ele curtia homem, mas eu falei, é coisa da minha cabeça, eu estava 100% certa. Então, depois disso, eu decidi ficar sem relacionamento, levei um tempo sem me relacionar amorosamente, porque eu falei, não dá, tem uma coisa errada, eu quero viver e ser livre, não quero, sabe, ficar passando por situações desagradáveis nesse nível. Então, sempre escute a sua intuição. E eu vou te falar a verdade, tá, galera? Olha, se você decidir perdoar, tente entender o seguinte. Se você decidir perdoar, você tem que entender que é perdoar primeiramente você, não o outro. Primeiramente você perdoa você por estar se permitindo estar naquela situação, ou se permitiu estar naquela situação. Depois que você se perdoou, você vai lá e vê se o outro merece que você dê uma chance. E por que eu tô falando isso? Toda a minha vida eu achava que eu tinha que perdoar alguém, enquanto na verdade o primeiro perdão tinha que ser para mim. Então eu entendi isso e foi maravilhoso, é maravilhoso entender que o perdão tem que sair primeiramente de mim, para mim, depois para o outro, tá? Então a mensagem de hoje é essa, entenda que a sua intuição nunca falha,
você pode passar o que for, você tem a chance de se levantar. Não importa qual foi o fundo do poço que você chegou, não importa, você tem a chance de se levantar sempre. Só depende de você. Até o próximo vídeo.